Meu filho me pediu R$ 150 mil para um casamento que eu não fui convidada. Paguei cada centavo. E contratei um detetive particular que descobriu algo chocante. A noiva já era casada há 10 anos. Meu nome é Celeste, tenho 65 anos e sou proprietária da Floricultura Primavera, aqui em Porto Alegre. Moro com meu filho Eduardo, de 42 anos, e minha neta Isabela, de 15 anos. Eduardo é empresário, dono de uma consultora financeira bem-sucedida, divorciado há 5 anos. Isabela é minha alegria diária, uma menina inteligente e observadora, que herdou meu amor pelas plantas e pela verdade. Jamais imaginei que seria ela quem me ajudaria a descobrir a maior mentira que já enfrentamos. Foi numa terça-feira de abril que Eduardo chegou da empresa com aquela expressão séria que eu não via desde o divórcio. Isabela estava na cozinha fazendo lição de casa, e eu acabara de chegar da floricultura depois de um dia intenso, organizando arranjos para 3 casamentos do fim de semana. Eduardo se aproximou com passos pesados. "Mãe, preciso conversar com você sobre uma decisão importante", disse ele, tirando o paletó e pendurando-o na cadeira com cuidado excessivo. Eduardo sempre fazia isso quando estava nervoso, organizava objetos desnecessariamente. Meu coração se encheu de expectativa. Há meses ele vinha parecendo mais feliz, mais leve. Conhecera Priscila há 8 meses, uma mulher de 35 anos que trabalhava como consultora empresarial. Ela era bonita, elegante e parecia ter trazido de volta o sorriso do meu filho. "Eduardo, senta aqui. Acabei de fazer café fresquinho", ofereci, secando as mãos no avental que ainda vestia. "Não precisa, mãe. Quero te contar que decidimos nos casar. Priscila e eu vamos oficializar nossa união no próximo mês", anunciou ele, mas sua voz não carregava a alegria que eu esperaria ouvir. Isabela levantou a cabeça dos livros, os olhos brilhando de curiosidade. "Pai, que legal! Finalmente vou ter uma madrasta de verdade." Eduardo sorriu para a filha, mas quando se virou para mim, a expressão ficou estranhamente formal. "Na verdade, sobre o casamento, decidimos fazer algo bem íntimo. Apenas os pais de Priscila e alguns amigos muito próximos." As palavras me atingiram como um balde de água fria. "Íntimo como, filho?" "Mãe, você entende. Priscila tem uma família tradicional, com muitos protocolos. Eles querem algo sofisticado e achamos melhor manter a lista bem restrita", explicou ele, evitando meu olhar direto. Isabela franziu a testa. "Pai, mas a vovó não conta como família próxima?" "Claro que conta, Isa. Mas é complicado. A família da Priscila tem muitas tradições específicas", respondeu Eduardo, claramente desconfortável. Senti como se uma lâmina atravessasse meu peito, mas desta vez a dor veio acompanhada de indignação. "Não entendo, Eduardo", disse eu, minha voz ficando mais firme. "Sou sua mãe. Como assim não sou família próxima? E que história é essa de protocolos da família dela?" Eduardo se remexeu desconfortavelmente. "Mãe, não é pessoal. É só que eles têm um jeito muito específico de fazer as coisas." "Eduardo, isso não faz sentido algum. Nunca ouvi falar de uma família que exclui a mãe do noivo do próprio casamento", insisti, sentindo que algo estava muito errado. "Em 42 anos, nunca fui excluída de momentos importantes da sua vida, nem mesmo quando você se casou com a Mariana." "Mãe, por favor, não complica. Priscila já está estressada com os preparativos. Você não quer que ela me veja como um homem que não consegue resolver problemas familiares, quer?" disse ele, usando um tom que me incomodou profundamente. "Eduardo, que conversa é essa? Desde quando expressar preocupação maternal é complicar?" rebati, sentindo que meu filho estava mudado. "Olha, mãe, eu decidi e pronto. O casamento é nosso, as regras são nossas." Ele respondeu com uma dureza que me surpreendeu. "Sou um homem adulto e sei o que faço." Foi nesse momento que percebi. Algo estava muito errado com toda aquela situação. O Eduardo que eu conhecia nunca me trataria com tal frieza. 3 dias depois, Eduardo me procurou novamente.
Desta vez, trazia consigo uma pasta de documentos e uma expressão quase comercial. Mãe, mesmo não participando da cerimônia, você pode contribuir para que tudo seja perfeito. Afinal, sou seu único filho, disse ele, abrindo a pasta sobre a mesa da cozinha. Contribuir como? Perguntei, sentindo que algo muito estranho estava acontecendo. Priscila fez um orçamento detalhado. São 150 mil reais. Local exclusivo, decoração sofisticada, buffet com chefe renomado. Ela merece o melhor, explicou ele, mostrando-me planilhas impressas em papel timbrado. Isabela, que chegava da escola naquele momento, ouviu a conversa e se aproximou. Vovó, posso ver? Perguntou, pegando as planilhas com curiosidade adolescente. Eduardo pareceu incomodado. Isa, isso são assuntos de adultos. Pai, só quero ver como é um casamento caro, insistiu ela, folheando os papéis. Nossa, 150 mil reais. Isso dá para comprar um carro. Quando Eduardo saiu para atender uma ligação, Isabela se aproximou de mim com uma expressão intrigada. Vovó, tem uma coisa estranha nessas contas, sussurrou ela. O endereço do local do casamento. Eu conheço esse lugar. Passei lá com a minha mãe quando ela estava procurando um lugar para meu aniversário. É um salão bem simples, não custa nem 3 mil reais para alugar. Meu coração disparou. Tem certeza, querida? Absoluta. Ela até comentou que era barato comparado aos outros lugares, respondeu Isabela, seus olhos revelando a mesma intuição aguçada que sempre me impressionava. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei acordada pensando. As peças não se encaixavam. Por que Eduardo me excluiria do casamento, mas esperaria que eu pagasse uma fortuna por ele? Por que Priscila, que ganhava bem como consultora, precisaria de ajuda financeira de uma florista? E por que os valores pareciam tão inflacionados? Decidi que era hora de descobrir a verdade, não apenas sobre o casamento, mas sobre Priscila. Minha intuição maternal estava gritando que algo estava muito, muito errado. Na manhã seguinte, precisei abrir a floricultura às 6 da manhã por causa de uma encomenda especial para um evento corporativo. Enquanto organizava os arranjos de lírios brancos e deixava instruções para minha funcionária Clara, não conseguia parar de pensar na conversa com Eduardo. Às 10 da manhã, quando Clara assumiu o atendimento, resolvi fazer algo que nunca havia feito: investigar alguém da família. Liguei para minha amiga Regina, que trabalhava no cartório central de Porto Alegre. Regina, preciso de um favor. Você poderia verificar algumas informações sobre uma pessoa para mim? É sobre a noiva do Eduardo, expliquei, sentindo-me estranha por estar fazendo aquilo. Claro, Celeste. Que tipo de informação? Quero saber se ela já foi casada antes, se tem registros de empresas no nome dela, essas coisas básicas. O nome é Priscila Silva Albuquerque, disse eu, repetindo o nome exato que Eduardo sempre usava. Regina fez uma pausa. Celeste, isso não é normal em você. Está tudo bem? Só quero ter certeza de que meu filho está seguro. Uma intuição maternal, sabe como é. 2 horas depois, Regina me ligou de volta enquanto eu conferia o estoque de rosas no depósito da floricultura. Sua voz estava diferente, mais preocupada. Celeste, isso é muito estranho. Não encontrei absolutamente nada sobre uma Priscila Silva Albuquerque com as características que você me passou. Meu coração disparou. Como assim nada? Nenhum registro de casamento, nem atual nem anterior. Nenhuma empresa registrada, nenhum CPF ativo, nenhuma declaração de imposto de renda. É como se essa pessoa não existisse oficialmente, Celeste. O mundo pareceu girar ao meu redor. Mas isso é impossível, Regina. Ela trabalha como consultora empresarial, tem CPF, deve ter histórico. Pesquisei por todos os bancos de dados que tenho acesso. Priscila Silva Albuquerque simplesmente não existe nos registros oficiais brasileiros. Pelo menos não com os dados que você me passou. Idade aproximada, profissão, região de Porto Alegre. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e voltei rapidamente para casa. Quando Isabela chegou da escola, contei sobre a ligação da Regina.
Minha neta me olhou com uma mistura de choque e determinação. Vovó, isso é muito estranho. Uma pessoa não pode simplesmente não existir, disse ela, franzindo a testa pensativa. Pois é, querida, e isso me deixa muito preocupada. Se ela está usando nome falso... Espera aí, vovó, interrompeu Isabela, correndo para pegar seu tablet. Deixa eu procurar no Facebook, Instagram, LinkedIn. Todo mundo tem algum perfil online hoje em dia. Após alguns minutos de busca intensa com várias combinações, Isabela exclamou: Vovó, não encontro nenhum perfil com o nome Priscila Silva Albuquerque que bata com a descrição dela. Procurei por idade, cidade, profissão, nada. Isso confirma o que Regina disse. Priscila Silva Albuquerque pode não ser o nome verdadeiro dela, murmurei, sentindo que precisava de ajuda profissional. Vovó, tentei todas as redes sociais, até o LinkedIn para perfis empresariais. É impossível alguém trabalhar nessa área e não ter pelo menos um perfil profissional, disse Isabela, desligando o tablet com frustração. Querida, pessoas que usam identidades falsas geralmente estão escondendo algo muito sério. Vovó, acho que precisamos de alguém que entenda dessas investigações. Isso já passou do que conseguimos descobrir sozinhas. Naquela noite, tentei alertar Eduardo sobre minhas suspeitas, mas a reação dele me deixou assustada. Eduardo, preciso te contar algo preocupante. A Regina pesquisou o nome da Priscila no cartório e não encontrou nada. Literalmente nada. Eduardo me interrompeu, largando o garfo com irritação. Mãe, você fez o quê? Investigou minha noiva? Filho, ela não existe nos registros oficiais. Nem CPF ativo, nem histórico profissional, nada. É como se Priscila Silva Albuquerque fosse um nome inventado. Chega! Gritou Eduardo, batendo a mão na mesa. Agora você quer me convencer de que minha noiva é um fantasma? Que absurdo é esse? Eduardo, pessoas que usam nomes falsos geralmente estão escondendo algo grave. Pode ser dívidas, antecedentes criminais ou até mesmo... Ou até mesmo o quê, mãe? Que ela é uma espiã internacional? Uma criminosa internacional? Ironizou ele com sarcasmo. Você está inventando teorias conspiratórias porque não aceita minha felicidade. Filho, só me explica como uma consultora empresarial bem-sucedida não tem nenhum registro oficial no país onde trabalha? Insisti, tentando fazê-lo pensar logicamente. Eduardo se levantou da mesa abruptamente. Sabe de uma coisa, mãe? Priscila me alertou que isso poderia acontecer. Ela te alertou sobre o quê? Que você poderia tentar sabotar nosso relacionamento com paranoias e investigações malucas. E olha só, ela estava certa, respondeu Eduardo com uma frieza que me cortou como lâmina. Isabela olhava de um para o outro, claramente desconfortável com a intensidade da discussão. Eduardo, você é um homem inteligente. Por isso não consigo entender como não acha estranho que sua noiva não tenha sequer um CPF ativo. Não termina essa frase, me interrompeu ele. Priscila é a melhor coisa que me aconteceu desde o divórcio. Se você não consegue aceitar minha felicidade, o problema é seu, não meu. Eduardo saiu da sala pisando duro, deixando-me e Isabela sozinhas. Minha neta se aproximou e sussurrou. Vovó, ele não quer ouvir. Mas uma coisa é certa, pessoas normais existem nos registros. Se ela não existe como Priscila Silva... Então ela existe com outro nome, querida, completei a frase. E pessoas que escondem a identidade verdadeira raramente fazem isso por motivos inocentes. Vovó, então vamos ter que descobrir quem ela realmente é. Foi nesse momento que decidi contratar um detetive particular. Se Eduardo não queria ouvir sobre as inconsistências óbvias, eu precisaria de provas irrefutáveis sobre quem sua noiva realmente era. No dia seguinte, deixei Clara responsável pela floricultura durante a manhã. Precisava de respostas e sabia que só as obteria através de meios que minha própria experiência não alcançava. O escritório de investigação particular que Regina havia recomendado ficava numa rua discreta do centro da cidade. O detetive Juliano Moura era um homem de 50 e poucos anos, com aparência que passava despercebida numa multidão.
Exatamente o tipo de pessoa que você esqueceria depois de alguns minutos. Senhora Celeste, casos de identidade falsa em relacionamentos são mais comuns do que imagina, explicou ele, sua voz mantendo um tom profissional que, paradoxalmente, me tranquilizou. Geralmente envolvem pessoas que se especializam em enganar alvos específicos: homens divorciados, viúvos, pessoas com boa situação financeira e vulnerabilidade emocional. Suas palavras encontraram eco na situação exata de Eduardo. Divorciado há 5 anos, bem-sucedido, mas carregando as cicatrizes de um casamento que havia terminado de forma dolorosa. Meu filho é empresário, tem uma empresa de consultoria próspera. Quando conheceu essa mulher, estava começando a se recuperar emocionalmente do divórcio, expliquei, entregando-lhe as fotografias que havia separado cuidadosamente. Mas a mulher que ele conhece como Priscila simplesmente não existe nos registros oficiais brasileiros. Juliano examinou cada foto com atenção, fazendo anotações em um caderno pequeno. Isso é um sinal vermelho significativo. Significa que ela construiu uma identidade completamente fabricada, o que exige planejamento e experiência. Vou precisar de descrição física detalhada, locais que frequenta, hábitos, qualquer padrão comportamental que você tenha observado. Passei a próxima meia hora relatando cada detalhe que havia notado sobre Priscila, desde sua obsessão com verificar o celular até o fato de nunca deixar objetos pessoais em nossa casa. Com esses dados, posso conseguir a identidade real dela através de reconhecimento facial e cruzamento de informações, disse Juliano, fechando o caderno. Preciso informá-la, no entanto, que estou finalizando um caso complexo esta semana. Posso fazer uma busca inicial rápida para identificá-la, mas uma investigação completa sobre seu histórico levará mais alguns dias. O que você considera uma busca inicial? Nome verdadeiro, situação civil básica, endereço de residência. O suficiente para confirmarmos se estamos lidando com uma farsa. A investigação profunda, histórico criminal, outros relacionamentos, padrão de comportamento, isso exigirá mais tempo. Aceitei essas condições. Pelo menos, descobriríamos se havia uma pessoa real por trás da máscara de Priscila Silva. Durante essa semana, observei Priscila com olhos diferentes. Cada gesto, cada hesitação, cada resposta evasiva se tornava um pedaço do quebra-cabeça. Ela continuava aparecendo em casa normalmente, mantendo a fachada de noiva amorosa, mas agora eu notava detalhes que antes passavam despercebidos. Na sexta-feira, o telefone tocou enquanto eu organizava um arranjo de rosas brancas para um batizado. Era Juliano, e o tom de sua voz já antecipava que a descoberta mudaria tudo. Senhora Celeste, descobri a identidade real da mulher das fotografias. Meu coração disparou. E então? Ela se chama Patrícia Silva Santos, tem 35 anos e mora em Canoas com o marido Marcelo Ferreira dos Santos e 2 filhos pequenos, Sofia, de 7 anos, e Pedro, de 4. A realidade me atingiu como uma onda gelada. Ela é casada? Casada oficialmente desde 2018. Senhora Celeste, isso confirma que seu filho está sendo deliberadamente enganado por uma mulher que mantém uma vida dupla complexa. Mas por quê? O que ela quer? Isso é exatamente o que vou investigar na próxima semana, quando terminar o caso atual. Quando alguém constrói uma identidade falsa tão elaborada, raramente é a primeira vez. Suspeito que encontraremos um padrão, outros relacionamentos, possivelmente outros crimes. O telefonema terminou, mas suas implicações reverberaram em mim durante todo o caminho de volta para casa. Patrícia não era apenas uma mulher usando nome falso. Ela era uma pessoa que havia construído uma vida inteira baseada em mentiras, mantendo 2 mundos paralelos com precisão cirúrgica. Quando cheguei em casa naquela tarde, encontrei Eduardo no quintal, dedicando-se ao ritual tranquilizador de regar as plantas. Havia algo quase melancólico na forma como ele se movia entre as plantas, como se aquela rotina simples fosse seu refúgio contra complexidades que preferia não enfrentar. Eduardo, preciso conversar com você sobre algo muito sério que descobri sobre a Priscila.
Ele se virou lentamente e vi que sua expressão já carregava uma defensiva antecipatória. Mãe, se é sobre aquela história de ela não existir nos registros... Filho, contratei um detetive particular e descobri quem ela realmente é. Você fez o quê? Contratou um detetive para investigar minha noiva? Você enlouqueceu completamente. Eduardo, ela não se chama Priscila. O nome verdadeiro dela é Patrícia Silva Santos. Ela é casada há 10 anos com um homem chamado Marcelo, e eles têm 2 filhos pequenos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi Eduardo processar a informação, seu rosto passando por uma série de expressões: incredulidade, raiva e, por um momento brevíssimo, medo. Isso é ridículo. Você está inventando mentiras absurdas porque não aceita que eu encontrei alguém que me ama, rebateu ele. Mas sua voz carregava uma fraqueza que contradizia as palavras. Eduardo, ela tem uma família verdadeira em Canoas, 2 crianças que a chamam de mamãe, um marido que não sabe que ela se relaciona com outro homem usando identidade falsa. Não quero ouvir mais nada disso. Eduardo caminhou em direção à casa com passos pesados. Você destruiu qualquer chance de termos uma relação normal. Se você continuar com essas acusações malucas, vai perder o filho definitivamente. A porta bateu atrás dele, mas desta vez o som não me intimidou. Tinha a verdade parcial nas mãos e sabia que em breve teria o quadro completo. Naquela noite, Isabela se aproximou de mim na cozinha, seus olhos revelando uma maturidade que às vezes me surpreendia. Vovó, o papai não vai acreditar em nada que a gente disser. Ele está cego de paixão. Então vamos ter que fazer ele descobrir por conta própria, querida, de um jeito que ele não possa negar a realidade. Mas como? Paciência, Isa. Juliano vai descobrir muito mais sobre essa mulher na próxima semana, quando tivermos todas as peças do quebra-cabeças. Vamos encontrar uma forma de fazer seu pai enxergar quem Priscila realmente é. A segunda ligação de Juliano chegou numa quinta-feira. Senhora Celeste, terminei a investigação completa sobre Patrícia Silva Santos. Precisa se sentar para ouvir o que descobri. Pedi para Clara assumir a loja e me encontrei com Juliano em uma lanchonete discreta perto da floricultura. Ele abriu uma pasta cheia de documentos, fotos e relatórios que representavam uma semana intensa de investigação. Patrícia Silva Santos, que também usa o nome Priscila, tem um histórico que vai muito além de bigamia, começou ele, organizando os papéis. Nos últimos 9 anos, ela se envolveu com pelo menos 4 homens diferentes, sempre aplicando golpes similares. Meu estômago embrulhou. Similares como? Ela se aproxima de homens divorciados ou viúvos, com boa situação financeira, e constrói relacionamentos sérios. Sempre pede dinheiro para investimentos ou emergências familiares. Em 2 casos anteriores, chegou a se casar civilmente e desaparecer com quantias significativas. Juliano me mostrou fotos de Patrícia com outros homens, todas datadas dos últimos anos. Em uma delas, ela posava sorridente ao lado de um senhor de cabelos grisalhos, em frente a uma casa luxuosa. Este aqui é Antônio Medeiros, empresário aposentado de Caxias do Sul. Patrícia se relacionou com ele por 2 anos, se casaram civilmente em 2022. 3 meses depois, ela desapareceu levando R$80 mil que ele havia emprestado para uma suposta emergência médica da família dela. E o que aconteceu com ele? Antônio levou quase 1 ano para se recuperar emocionalmente. Quando finalmente decidiu procurar a polícia, Patrícia já havia mudado de cidade e começado uma nova identidade, explicou Juliano. Havia mais casos. Ricardo Tavares, de Pelotas. Fernando Costa, de Santa Maria. Todos homens maduros, bem-sucedidos, que haviam perdido não apenas dinheiro, mas também a confiança em relacionamentos. Como ela não foi presa ainda? Perguntei, incrédula. Ela é muito esperta. Nunca rouba quantias grandes o suficiente para caracterizar estelionato de grande valor. Sempre mantém relacionamentos longos, construindo confiança. E muda de cidade frequentemente, dificultando as investigações, respondeu Juliano. O mais chocante veio a seguir.
Juliano me mostrou fotos da família verdadeira de Patrícia. Marcelo Ferreira dos Santos trabalha como motorista de ônibus. Eles moram numa casa simples em Canoas, mas têm dívidas consideráveis. As crianças, Sofia de 7 anos e Pedro de 4, frequentam escola pública. Pela investigação, Marcelo não sabe dos golpes da esposa. Como ela esconde isso dele? Conta que trabalha como representante comercial com viagens frequentes. O dinheiro extra que traz é justificado como comissões de vendas, explicou o detetive. Quando cheguei em casa no final da tarde, depois de um dia inteiro processando essas informações na floricultura, Isabela estava me esperando com ansiedade. E aí, vovó, o que o detetive descobriu? Contei tudo à minha neta, observando sua expressão mudar de curiosidade para horror absoluto. Vovó, isso é muito sério. Não é só sobre dinheiro. O papai pode ser preso por bigamia também, mesmo sem saber, exclamou ela. Tinha razão. Eduardo poderia enfrentar consequências legais graves se o casamento se consumasse. Após a briga que tivemos, percebi que a única forma de salvar Eduardo seria fazendo ele descobrir a verdade por conta própria. Decidimos que eu aceitaria pagar os R$150 mil, mas condicionaria o pagamento a algumas exigências específicas que forçariam Patrícia a se expor. Na manhã de sexta-feira, voltei da floricultura no horário do almoço e liguei para Eduardo em sua empresa. Filho, pensei melhor sobre nossa conversa da semana passada. Você tem razão, eu me intrometi onde não devia. Disse, engolindo o orgulho. Mãe, fico feliz que tenha entendido, respondeu ele, claramente aliviado. Quero contribuir sim para o casamento, mas tenho algumas condições razoáveis. Claro, mãe. Que tipo de condições? Perguntou ele. Primeiro, quero conhecer melhor a família da Priscila antes de investir tanto dinheiro. Segundo, quero que o pagamento seja feito diretamente aos fornecedores, não a ela. E terceiro, quero uma cerimônia religiosa após a civil, aqui no nosso jardim, para a nossa família. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, isso pode ser complicado. Eduardo, são R$150 mil. Acho justo ter essas garantias, não é? Respondi firmemente. Naquela tarde, Priscila apareceu em casa claramente nervosa. Pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia desconfortável em nossa presença. Celeste, Eduardo me contou sobre suas condições, disse ela forçando um sorriso. Claro que entendo sua preocupação. Ótimo. Então podemos marcar um almoço com seus pais este fim de semana? Perguntei, observando sua reação. Ah, bem, eles estão viajando no momento. Talvez na próxima semana? Respondeu ela rapidamente. E sobre o pagamento direto aos fornecedores? O problema é que já fizemos todos os acertos. Mudanças agora podem causar complicações, explicou Priscila, suas mãos tremendo levemente. Isabela, que assistia à conversa fingindo estudar, me lançou um olhar significativo. Priscila estava claramente improvisando mentiras. Naquele momento, soube que nosso plano estava funcionando. Priscila estava se sentindo encurralada, e pessoas desesperadas cometem erros. Era a hora da fase final de nossa estratégia. Juliano me ligou na segunda-feira de manhã, enquanto eu abria a floricultura, com uma informação crucial. Senhora Celeste, consegui uma informação urgente. Patrícia comprou passagens aéreas para São Paulo para quarta-feira da semana que vem. Ida sem volta. Meu sangue gelou enquanto organizava as chaves da loja. Ela está planejando fugir. Exato. Provavelmente logo após receber o dinheiro da senhora. Temos que agir rápido. Mudamos completamente nossa estratégia. Não podíamos esperar pelo casamento. Precisávamos expor Patrícia antes que ela desaparecesse com o dinheiro e deixasse Eduardo em uma situação legal comprometedora. No sábado de manhã, deixei Clara responsável pela floricultura, para implementarmos a fase final de nosso plano. Liguei para Eduardo, dizendo que havia decidido fazer uma surpresa para Patrícia. Uma visita aos pais dela para conhecê-los pessoalmente e entregar o dinheiro junto com presentes. Mãe, isso é muito generoso, mas não sei se eles estão preparados para visitas, disse Eduardo, claramente preocupado. Não se preocupe. Já consegui o endereço através de uma amiga. Será uma surpresa linda, respondi,
fingindo entusiasmo. Mas mãe, você nem conhece Canoas. Por isso levarei a Isabela comigo. Ela me ajuda com o GPS. Expliquei, notando que Eduardo havia confirmado sem querer que sabia que a família de Patrícia morava em Canoas. Isabela e eu nos arrumamos cuidadosamente. Ela levou sua câmera para registrar o primeiro encontro com a família da futura madrasta. Eu levei um buquê de flores da floricultura e um envelope com dinheiro real, mas apenas R$ 1.000, não 150 mil. Chegamos à casa de Patrícia às 10 da manhã. A rua estava movimentada, crianças brincando na calçada, vizinhos conversando. Era um sábado típico de bairro residencial. Tocamos a campainha e uma voz masculina respondeu pelo interfone. Quem é? Bom dia, somos da família do Eduardo, noivo da Patrícia. Viemos fazer uma surpresa, respondi alegremente. Houve uma pausa longa e confusa. Patrícia? Não entendi. A porta se abriu e um homem moreno, de estatura mediana, nos olhou com completa perplexidade. Era Marcelo, que reconhecemos das fotos. Desculpe, acho que se enganaram de endereço, disse ele, vestindo uma camiseta de time de futebol. Não. Procuramos a família da Patrícia Silva Santos, noiva do meu filho Eduardo. Insisti, observando sua expressão mudar de confusão para choque. Patrícia, noiva? Repetiu ele, a voz falhando. Nesse momento, ouvimos a voz de Patrícia vinda de dentro da casa. Marcelo, quem é? Patrícia, acho melhor você vir aqui, respondeu ele, sem nos tirar os olhos. Quando Patrícia apareceu na porta, vestindo roupas caseiras e carregando Pedro no colo, o mundo pareceu parar. Ela nos viu e empalideceu completamente, como se tivesse visto fantasmas. Priscila, que surpresa encontrar você aqui na casa dos seus pais, disse eu, fingindo confusão. Eu posso explicar, começou ela, mas Marcelo a interrompeu. Patrícia, quem são essas pessoas? E por que elas estão te chamando de Priscila e falando sobre você ser noiva de alguém? Perguntou ele, sua voz crescendo em volume e desconfiança. Sofia apareceu correndo na porta. Mamãe, quem são elas? A palavra mamãe ecoou no ar como uma bomba. Isabela discretamente começou a filmar com sua câmera. Marcelo, estas são amigas do trabalho, tentou explicar Patrícia, mas sua voz estava trêmula e pouco convincente. Amigas do trabalho que falam sobre você ser noiva de outro homem? Rebateu Marcelo, sua compreensão da situação crescendo rapidamente. Resolvi acabar com o sofrimento de todos. Marcelo, sinto muito ser eu a pessoa a contar isso, mas Patrícia, que conhecemos como Priscila, está noiva do meu filho há 8 meses. O casamento está marcado para a próxima semana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo olhou para a esposa com uma mistura de choque, raiva e dor que partiu meu coração. As crianças perceberam a tensão e começaram a chorar. Patrícia, isso é verdade? Perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. Patrícia olhou para nós com ódio puro, depois para o marido e filhos com desespero e finalmente desabou. Marcelo, eu posso explicar tudo, não é o que parece. Mas já era tarde demais. A verdade havia sido revelada da forma mais devastadora possível. O que se seguiu foi uma das cenas mais difíceis que já presenciei. Marcelo, após o choque inicial, exigiu que entrássemos na casa para esclarecer tudo. As crianças foram mandadas para o quarto enquanto os adultos conversavam na sala. Preciso entender exatamente o que está acontecendo aqui, disse Marcelo, sentando-se pesadamente no sofá. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a informação. Patrícia permaneceu em pé, claramente buscando uma forma de escape. Marcelo, eu estava tentando conseguir dinheiro para nós. A situação estava difícil, as contas atrasando. Conseguir dinheiro me traindo? Se casando com outro homem? Interrompeu Marcelo, sua voz crescendo. Não é bem assim. Começou ela, mas eu a interrompi. Patrícia, não adianta mentir mais. Sabemos de tudo. Sobre os outros homens, os golpes anteriores, a vida dupla que você mantém há anos, disse eu calmamente, retirando da bolsa a pasta que Juliano havia preparado.
Mostrei as fotos, os documentos, os registros de casamentos anteriores. A cada evidência apresentada, Patrícia se encolhia mais e Marcelo ficava mais pálido. Quantos? Perguntou ele finalmente, a voz quebrada. Pelo menos 4 nos últimos 9 anos, respondi. Meu filho seria o 5º. Marcelo cobriu o rosto com as mãos. As viagens de trabalho, você estava com eles. Marcelo, eu fazia isso por nós, pela família. O dinheiro sempre vinha para casa. Tentou justificar Patrícia. Mentindo para mim, me traindo, enganando pessoas inocentes, se casando com outros homens enquanto é minha esposa, gritou ele, levantando-se abruptamente. Isabela, que havia permanecido em silêncio, tocou meu braço. Vovó, precisamos ligar para o papai. Tinha razão. Eduardo merecia saber a verdade o quanto antes. Liguei para meu filho, que atendeu no segundo toque. Mãe, como foi a surpresa? Priscila gostou? Eduardo, preciso que você venha até a casa da Priscila em Canoas agora. É urgente. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Venha, filho. Traga os documentos do casamento. Você vai precisar cancelar tudo. Vou te mandar a localização. 30 minutos depois, Eduardo chegou correndo. Quando entrou na casa e viu a cena, Marcelo devastado, Patrícia chorando, eu e Isabela com expressões graves, imediatamente entendeu que algo terrível havia acontecido. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando de um para o outro. Eduardo, disse Marcelo, levantando-se. Meu nome é Marcelo. Sou marido da Patrícia há 10 anos. Temos 2 filhos. O mundo de Eduardo desabou naquele momento. Vi meu filho passar por todos os estágios da descoberta. Confusão, negação, raiva, dor. Sentou-se pesadamente numa cadeira, incapaz de processar a informação. Isso não pode ser verdade, murmurou ele. Priscila, diz que isso não é verdade. Patrícia olhou para ele com lágrimas nos olhos, mas não conseguiu falar. Sua culpa era evidente demais para negar. Eduardo, disse eu suavemente. Ela aplicou esse mesmo golpe em pelo menos 4 homens antes de você. Tenho documentos provando tudo. Mostrei a ele as evidências que Juliano havia reunido. A cada página que Eduardo folheava, via pedaços do meu filho se despedaçando. Mas também via algo mais. Alívio. O alívio de entender que as coisas estranhas que havia notado, as contradições, as evasivas, tinham uma explicação. Os 150 mil reais, disse ele finalmente, sua voz quase inaudível. Era para isso. Para desaparecer, confirmei. Ela já havia comprado passagens para São Paulo para quarta-feira. Eduardo olhou para Patrícia com uma mistura de dor e desprezo. 9 anos, Patrícia. 9 anos você mantém essa farsa. Quantas pessoas mais você machucou? Quantas famílias destruiu? Eduardo, eu me apaixonei por você de verdade, disse ela, tentando uma última manipulação. Não, respondeu ele firmemente, sua voz recuperando a força. Pessoas que amam não fazem isso. Pessoas que amam não destroem famílias inteiras por dinheiro. Você é uma criminosa, mentirosa e traidora. Naquele momento, as crianças apareceram na porta do quarto, confusas e assustadas com as vozes altas. Sofia se aproximou de Marcelo. Papai, por que todo mundo está chorando? A inocência da pergunta quebrou o coração de todos nós. Aquelas crianças também eram vítimas dos crimes da mãe. Eduardo se levantou, caminhou até a porta e se virou uma última vez para Patrícia. Espero que tenha valido a pena destruir a vida de tanta gente inocente, disse ele, e saiu da casa. Isabela e eu o seguimos, deixando Marcelo para lidar com sua própria tragédia familiar. No carro, Eduardo chorou como não chorava desde criança. Isabela se sentou ao lado dele no banco de trás, segurando sua mão, enquanto eu dirigia em silêncio, dando-lhe tempo para processar tudo. Mãe, disse ele finalmente, obrigado por ter descoberto a verdade. Se vocês não tivessem investigado, eu estaria preso por bigamia agora. Teríamos perdido você para uma criminosa, completei. E você teria perdido muito mais do que dinheiro.
como você soube que algo estava errado? Intuição maternal, respondi, sorrindo através das lágrimas. E uma neta muito observadora que notou as inconsistências. Eduardo olhou para Isabela com orgulho e gratidão. Isa, vocês me salvaram. Nós nos salvamos, pai. Somos uma família. Nos dias que se seguiram, Eduardo cancelou todos os preparativos do casamento. A maioria dos fornecedores foi compreensiva quando souberam da situação. Alguns até se ofereceram para ajudar, fornecendo informações caso fosse necessário para processos legais. Juliano nos informou que Marcelo havia procurado a polícia para registrar queixa contra Patrícia. Aparentemente, ela havia confessado outros golpes e seria investigada por estelionato e bigamia. As outras vítimas de Patrícia foram contatadas e também prestaram depoimento. Antônio, o empresário de Caxias do Sul, ligou pessoalmente para Eduardo, oferecendo apoio e compartilhando sua própria experiência. A pior parte não é o dinheiro perdido, disse Antônio durante a conversa. É a sensação de ter sido completamente enganado por alguém que você amava. Eduardo concordou, mas também admitiu que se sentia sortudo por ter sido salvo antes que o dano fosse irreversível. 3 meses depois, Eduardo estava completamente recuperado emocionalmente. A experiência o havia tornado mais cauteloso, mas também mais grato pela família que tinha. Mãe, disse ele numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café no jardim e eu regava as plantas. A minha maior riqueza é estar aqui, nesta mesa, com vocês duas. Com pessoas que me amam o suficiente para me proteger, mesmo quando eu não quero ser protegido. Isabela sorriu. Pai, você está ficando sentimental. E você está crescendo rápido demais, respondeu ele, bagunçando o cabelo da filha. Eduardo voltou a ajudar na floricultura aos fins de semana, como fazia antes de conhecer Patrícia. Isabela desenvolveu ainda mais seu interesse por plantas e já falava em estudar biologia na universidade. Quanto a Patrícia, soubemos através de Juliano que ela foi condenada a 3 anos de prisão por estelionato e bigamia. Marcelo conseguiu a guarda das crianças e estava reconstruindo sua vida, agora com o apoio de familiares que haviam se afastado durante os anos de manipulação de Patrícia. Às vezes, quando acordo de manhã e vejo o sol nascendo sobre as plantas do jardim, penso em como nossa vida poderia ter sido diferente se não tivéssemos descoberto a verdade a tempo. Eduardo poderia ter perdido não apenas dinheiro, mas também sua liberdade e dignidade. Aprendi que confiar na intuição não é paranoia, é sabedoria. Aprendi que proteger a família às vezes significa fazer coisas desconfortáveis, como contratar detetives e confrontar mentirosos. E aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Hoje, quando clientes da floricultura me perguntam sobre relacionamentos ou comentam sobre filhos que estão conhecendo pessoas novas, sempre dou o mesmo conselho. Confie, mas verifique. O amor verdadeiro não tem nada a esconder. Minha família está completa, segura e unida. No final, Patrícia fez um favor para nossa família sem saber. Ela nos ensinou que o amor verdadeiro se manifesta na proteção mútua, na honestidade absoluta e na disposição de lutar uns pelos outros, mesmo quando isso significa enfrentar verdades dolorosas. E essa é uma lição que nenhum golpista jamais poderá nos roubar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda, no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.